Pode começar. Boa noite, turma. Dando sequência às nossas aulas da Residência Médica e Medicina Intensiva do Hospital Metropolitano Dr. Célio Castro. Hoje nós vamos falar sobre o atendimento a grandes queimados, né? Uma atenção aí pela parte da cirurgia plástica, mais voltada para o cuidado na terapia intensiva. Quem vai falar para a gente hoje é o meu amigo, colega de trabalho, de profissão, de história, de carreira aí, Dr. Jefferson Eduardo. Ele é coordenador na unidade de tratamento de queimados do Mater Dei, médico cirurgião plástico, médico intensivista, médico cirurgião do trauma, médico legista e médico do SAMU. Quase que não cabe aí na apresentação um currículo exemplar para nós aí, professor. Muito obrigado, Jefferson, pelo contato, pela disponibilidade. Eu sei o quanto que você trabalha aí e é importante para nós aí essa aula, nós vamos aproveitar bem. Obrigado, meu amigo, mais uma vez. A palavra é sua aí. Maravilha. Prazer em estar com vocês aí, né? Hoje já deu uma apresentação. Sou um dos coordenadores aí da unidade de queimado lá do Mater Dei. Tenho a formação em cirurgia geral, depois cirurgia do trauma. Sou membro aí da CBC. E durante a minha carreira eu fiz a prova de título terapia intensiva, junto aí com meu amigo Luiz, né? Na mesma época, né, Luiz? E sou membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, espero aí agregar algum conhecimento, me preparei para essa aula, acho que a apresentação ficou muito boa, e vamos dar o início então. Então, começar inicialmente com a parte básica, anatomia da pele, vou passar de forma mais sucinta aqui, que é uma coisa que todo mundo já conhece. Então, falando da pele, né, tegumento, a pele cobre a superfície do corpo, protegendo as influências ambientais danosas. E qual que é o objetivo dela? Principalmente proteção do corpo contra o meio ambiente, abrasões, perda de líquido, substâncias nocivas, micro-organismos, a regulação do calor, né? E também tem importância na sensibilidade, né? Por meio dos nervos superficiais e terminações nervosas. Só, Luiz, eu vou fechar aqui o WhatsApp em algum, só para... Pronto. Espera aí. Estão vendo aí? Está tudo direitinho? Só não está no modo apresentação. Aí, agora foi, Jefferson. Perfeito. Senão ia ficar pitando no WhatsApp. Então, a camada da pele, epiderme, derme e tecido celular subcutâneo, né? A epiderme, ela não é vascularizada, né? E, ô Luiz, deixa eu te perguntar, tem como tirar as apresentações das pessoas que estão... Ah, pronto, consegui. Tá? Não é vascularizada a epiderme e consiste do epitélio estratificado, né? E ela sobrepõe sobre a camada papilar da derme. Isso é importante, principalmente na reconstrução na plástica, no implante de matriz. A derme, ela é um tecido conjuntivo, né? Quantidade variável de fibra elástica, numerosos nervos, vasos sanguíneos e linfáticos, e principalmente na camada mais profunda, na camada da derme reticular, onde tem as glândulas sudoríparas, sebáceas, e onde tem o pelo também. O tecido subcutâneo, né, é onde a derme fica alojada, fica sobreposta ao tecido, à tela subcutânea. Ela não é parte da pele, mas ela é um tecido mais de suporte e de apoio. A fisiopatologia dos queimados, né? Como resultado das queimaduras, as funções normais da pele ficam reduzidas, provocando alterações fisiológicas, como, por exemplo, a perda da barreira, perda de líquidos orgânicos e a perda de calor. As glândulas sudoríparas e sebáceas são destruídas e ocorre redução de receptores sensoriais, principalmente na queimadura de segundo grau profundo. A gravidade dessas alterações depende da extensão corporal afetada pela queimadura e de sua profundidade. No caso da queimaduras graves, essas alterações surgem em duas fases distintas, fase hipovolêmica e a fase diurética, que eu vou conversar, que a gente vai passar durante a apresentação. E importante aí na fisiopatologia das queimaduras é a temperatura, né? A gente pode ter queimaduras com temperaturas mais baixas, 60 graus, 70 graus por um tempo maior, duração e
a superfície corporal queimada, que é muito importante aí no tratamento, na abordagem, principalmente para vocês aí do CTI. E o tipo, né? Inicialmente na fisiopatologia, a gente sabe que tem uma fase hipovolêmica. Uma observação, eu vou falar principalmente nessa apresentação da parte clínica, eu vou abordar no final da parte da plástica, algumas curiosidades, mas de nada adiantaria eu ficar aqui na aula falando sobre retalhos, falando sobre diferenças de matriz, diferenças de vácuo, pressão de vácuo. Então, vou abordar principalmente a parte clínica. Na fase hipovolêmica, na fisiopatologia, ela tem início nas primeiras 24 horas após a queimadura, podendo se prolongar até as primeiras 72 horas. Nessa fase, tem um deslocamento do líquido intravascular para o interstício, né? A maior parte da perda de líquido acontece na profundidade da ferida, inundando todos os tecidos mais próximos. E aí, nessa fase, a fase hipovolêmica, tem a vasodilatação, diminuindo a tensão arterial e aumenta a frequência cardíaca, uma das manifestações mais comuns. É nessa fase que a gente percebe a hemoconcentração, flictenos, edema generalizado, oligúria, hipoproteinemia e o choque hipovolêmico, né? Na direita tem algumas alterações que a gente vê nessa fase, nessas primeiras 24 horas, nessa fase hipovolêmica, que estende até nos primeiros 3 dias, né? E a gente vê ali a diminuição do índice cardíaco, diminuição do débito cardíaco, diminuição da saturação venosa central, concentração, aumento do hematócrito e acidose metabólica, né? Não é que a gente consegue ver a câmara cardíaca com menor dilatação, menor volume diastólico, né? Enfim, são essas alterações mais comuns que acontecem nesse momento, na fase hipovolêmica. Nessa fase, né, na fase de recuperação da permeabilidade vascular, ela é um segundo momento, ela começa em 24, 72 horas, que segue a queimadura, quando regressa a integridade dos vasos sanguíneos e o líquido que está fora desse espaço começa a voltar para a circulação, né, com o retorno, retorno da fase pré-queimadura. Nesse momento, a gente pode ter alguns achados, uma hemodiluição, a maior hemodiluição, um aumento do débito urinário, que até então ele estava diminuído. E nesse momento, pode acontecer o edema pulmonar, sobrecarga hídrica, também devido, não pode esquecer que já fez a ressuscitação volêmica nas primeiras 24 horas. Então, vamos lembrar que pode, é nessa fase que é mais comum o edema pulmonar. Do lado direito, tem ali, a gente vê naquela apresentação, no quadro, né, as alterações sistêmicas, principalmente após as 48 horas. Né? Dando sequência, a classificação, né, quanto ao agente causal, pode ser dividido em físico, químico e biológico, né, na classificação na física, em relação ao calor, em relação à temperatura, pode ser qualquer substância que aumente a temperatura que cause queimadura. Qualquer substância, qualquer meio mecânico aquecido. Pode ser por vapor, que é muito comum, talvez os mais comuns. Objetos aquecidos, panela, qualquer em siderurgia, tem diversos acidentes de trabalho importantes. Líquidos aquecidos, mais comum é a água mesmo, né? Fogo direto, né? Pode ser nos meios físicos a eletricidade, né? Que eu vou comentar posteriormente, corrente elétrica, pode ser corrente elétrica, raio, radiação solar, aparelho de raio-x, enfim, outros aparelhos. Químico, né? Queimadura química. Os principais produtos químicos são os produtos ácidos, básicos, álcool, gasolina, e lembrar também das queimaduras por componente biológico. Animais, por exemplo, insetos, né? Lagarta de fogo, água-viva, medusa. O comportamento dessas queimaduras são muito parecidas com as queimaduras por temperatura, por calor mesmo, né? O tratamento é muito parecido. Tá? Nas queimaduras químicas, isso daí, principalmente para quem
não tem o pré-hospitalar, né? Lembrar sempre que as queimaduras químicas elas causam dano principalmente à pele, à superfície da pele, né? A absorção dos produtos, elas podem, se não forem retiradas, elas podem acontecer enquanto não for retirado a substância química, né? Tem um risco de toxicidade, a gente tem que lembrar de toxicidade sistêmica e lembrar o risco de exposição aos profissionais de saúde. Normalmente, no CTI, vocês vão ter problema, porque esse paciente já passou no pronto-socorro, já passou pelo SAMU, mas sempre lembrar que pode ter essa exposição. Então, a remoção desses produtos, né, se for um produto líquido, é o flush com água corrente, o máximo possível, deixar o paciente lavar com água corrente o maior tempo possível, até ter certeza que já todo aquele químico na formato líquido já foi retirado. Quando for um produto em pó, tem que ser feita a varredura desse produto, tirar todo ele primeiro e depois fazer o flush com água, né? E mostrando o flush, mais importante, né? Um flush intenso, exaustivo, e lembrar de tirar todas as roupas, né, do paciente, camisa, calça, isso principalmente no pré-hospitalar. Lembrar sempre da queimadura química acometendo os olhos, né? O paciente na foto aí central, na foto superior, ele pode apresentar assim, dessa maneira, e lembrar da forma correta de lavar o paciente, lavar o olho do paciente. Na foto embaixo, a gente vê que o paciente está deitado, e aí você pode achar que o olho, no caso, o paciente está deitado em decúbito lateral esquerdo. Então, o olho que está mais alto é o olho direito, não é o olho que a gente está lavando. A gente está lavando sempre o olho inferior, porque a água vai correr ela vai cair, e se fosse o contrário, se eu estivesse lavando o olho direito, aquela queimadura ia escorrer do olho direito para o olho esquerdo. Então, o olho que está sendo lavado vai ser na posição deitada, vai ser sempre o olho que está apoiado na mão ou apoiado ao solo. Então, e lembrar da avaliação oftalmológica, né? Principalmente quando houver queimadura da face, né? Tanto ela térmica quanto ela química, né? Lembrar dessa avaliação oftalmologista quando houver queimadura em ambientes fechados, quando o paciente apresentar qualquer irritação nos olhos. E queimaduras elétricas, focando aí nas queimaduras elétricas, alguns fatores envolvidos devem ser considerados, a intensidade da corrente. Raramente a gente tem algum tipo de óbito em correntes domésticas, agora em altas tensões é mais comum. A duração do contato é fator primordial e no grau de profundidade da queimadura, o tipo de corrente, se é contínuo, se é alternado, o caminho da passagem da corrente pelo corpo, o tipo de tecido exposto, né? Alguns tecidos têm mais conduzem de forma mais fácil a corrente elétrica. Aqueles que conduzem de forma com maior resistência, eles vão aquecer mais e vão causar uma queimadura maior naqueles locais. Né? Lembrar que na abordagem dos pacientes tem que garantir desligar a fonte da energia elétrica, se possível, né? Lembrar da possibilidade de arritmia cardíaca, e obviamente parada cardíaca. Lembrar também de uma queimadura que é muito comum, que é muito agressiva, que é o arco voltaico, principalmente em altas correntes, né? Na parte, principalmente em fios de alta tensão. Lembrar da ignição da queimadura, né? Ignição de roupas, que pode ter queimadura associada nos locais das roupas, dos vestimentos. E lembrar que, na verdade, a queimadura elétrica se comporta como a lesão na pele, é o menor, às vezes pode parecer muito pequeno, frente ao estrago, né? Tanto na musculatura, no subcutâneo, e lembrar da ponta do iceberg, né? Lembrar que pode haver um massivo dano tissular, né? Eu vou comentar sobre isso posteriormente. A monitorização cardíaca ela é obrigatória. E lembrar das manifestações, as manifestações sistêmicas, aliás, as manifestações principalmente de parada cardíaca, arritmia, parada respiratória, que a gente sabe em altas correntes,
a causa principal de óbito é através da parada respiratória, né? É mais comum do que a parada cardíaca, do que a arritmia. As arritmias, elas são mais comuns posteriormente. Lembrar que muitas vezes essas queimaduras elétricas, elas manifestam com um arremesso dos pacientes, com um deslocamento de massa muito importante. Então, lembrar que o paciente pode ser projetado, pode ter fratura de osso longo, fratura de coluna, lesão de órgão interno. Né? E daí lembrar também que pode apresentar, haver necessidade de fazer fasciotomia, principalmente quando for queimadura de membros circunferenciais. Né? E aí, a classificação quanto à profundidade, primeiro grau, segundo grau superficial e profundo, terceiro grau e quarto grau. Né? O primeiro grau é o queimadura solar, principalmente. Eventualmente, alguns pacientes chegam para a gente com essa queixa. É muito dolorosa, não sangra, geralmente seca, é uma queimadura rosa, né? Não teve nenhuma lesão da inervação, não passa da epiderme, a queimadura do sol é o exemplo mais comum. A hiperemia é o que chama mais atenção, ela é muito dolorosa e então, botei normalmente não chega na emergência. Porém, no verão, toda semana sempre tem um paciente que exagera e às vezes tem que tratar, a gente trata como um grande queimado e às vezes até dependendo, a gente às vezes até interna por causa da dor. Né? Segundo grau ele atinge a derme, né? É uma lesão mais úmida, a presença de flictenas, ela apresenta com a forma mais rosácea, ela é associada à hiperemia, com a vermelhidão, ela é muito dolorosa, principalmente na segundo grau superficial, e uma cura espontânea mais lenta, com possibilidade de formação de cicatriz. Lembrar que a cicatriz ela só vai acontecer na queimadura de segundo grau profundo. No segundo grau superficial não tem cicatriz. Tá? Então, eu botei ali do lado, epiderme superficial, e pode cometer epiderme profunda no segundo grau profundo. Terceiro grau, ela atinge todos os apêndices da pele, pouca ou nenhuma dor, ela já atravessou a derme, ela é uma necrose úmida, ela pode apresentar com aspecto brancacento, é o mais comum, amarelado ou marrom. O mais comum é o brancacento. Lembrar que, na maioria das vezes, a queimadura ela apresenta de várias formas no mesmo paciente. O paciente pode apresentar queimadura de primeiro grau, segundo grau superficial, segundo grau profundo, terceiro grau. É o mais comum. Então, às vezes, mesmo no mesmo segmento, às vezes tem um segmento do braço, tem componente terceiro grau profundo, terceiro grau, segundo grau profundo e segundo grau superficial. Isso vai ser muito importante para a gente no tratamento plástico, na hora de fazer os retalhos, inserção de matriz, né, enxerto. Né? Então, isso tudo vai mostrar para a gente o tratamento. Em quarto grau, a necrose total, ela tem a carbonização, um tecido mais negro, e esse caso aí já não tem mais o que fazer, é amputação. Tá? Não existe tratamento para queimadura de terceiro grau. E aí a classificação quanto à extensão. Tá? Uma regra muito usada, não é a que a gente usa, a gente usa, porém não é a mais recomendada, é a regra dos 9. Ela é muito prática, né? Tem umas alterações no adulto, né? E na criança tem algumas modificações, mas de forma geral, a gente pode ver nas figuras como que se classifica. No tórax, lembrar que o 18 é 18 anterior, 18 posterior. A perna 18 inteira, perna direita é 18%, perna esquerda 18%, membro superior direito 9%, membro superior esquerdo 9% e a cabeça 9%, lembrar da região genital, que é 1%. A gente usa mais lembrar da palma da mão, a palma da mão é 1%, se tiver dúvida, 1%, uma forma grosseira, né, de fazer a classificação quanto à extensão. A classificação de Lund-Brauner é a mais comum, que a gente mais comum, não, que a gente mais utiliza. Ela é dividida, ela é classificada de acordo com a idade, de acordo com os segmentos, né?
o mais avançado método de cálculo de área queimada, que a gente mais usa, leva em consideração as várias faixas da idade, né? Você vê na figura da direita, né, idade de 1 ano, de 5, de 10, aliás, idade 0, 1, 5, 10, 15 e adulto. Né? Em caso de não existir um método disponível, lembrar da palma da mão, a palma da mão é 1%. Né? E aí uma tabela que a gente usa, né, de acordo com a idade, na parte vertical, 1 ano, 1 a 4, 5 a 9, 10 a 14, 15 e adulto. A gente percebe ali a primeira linha, para ter uma ideia, como que a criança de 1 a 4 anos, ela tem uma porcentagem de 17% da superfície corporal queimada. Né? A criança de 1 a 4 anos, o segmento da cabeça é muito importante. No adulto, já fica em torno de 9 a 7%, 7% de acordo com a tabela. Né? E, por isso, ela se torna ela é melhor para a gente classificar, porque ela estratifica de acordo com a faixa etária. Lembrar o Golden Hour, né, os 60 minutos iniciais, a filosofia do atendimento. Existe um curso, o ABLS, Advanced Burn Life Support, que é semelhante analogia do ATLS, do PHTLS, do ACLS. Ele é específico para queimadura. E da mesma maneira com o ATLS, a Golden Hour é a primeira hora, né? E eu acho que os americanos, eles são campeões em termos de protocolo, sempre foi assim, eles orientam muito a nossa conduta e tem os guidelines, né, de ressuscitação volêmica, de tratamento do grande queimado. Então, nos traumatizados graves, deve ser estabelecido prioridade lógica e sequenciais de tratamento de acordo com a avaliação global do doente. De acordo com a mesma coisa que o ACLS, o ATLS, então as vias aéreas com proteção da coluna cervical é a primeira, depois a boa ventilação, depois a circulação, o déficit neurológico e a exposição. É a mesma sequência em todos os guidelines, né? Então, não muda, todo mundo já conhece. A via aérea com proteção da coluna cervical. E lembrar da imobilização manual, pode ser o colar cervical. Né? Se você não tem suspeita de arremesso, o paciente não tem suspeita de lesão, não precisa do colar cervical. Hoje a gente tem sido mais flexível em relação ao colar e garantir a via aérea no paciente grande queimado, principalmente quando tem inalação. Alguns sinais, presença de sinais de queimadura em região supraglótica, os sinais principais são o edema acentuado e a grande quantidade de secreção. Supraglótica, teve secreção, teve edema acentuado, é edema supraglótico, até que se prova o contrário. Infraglótico eu vou falar também. Nesses casos, se há uma suspeita importante de lesão de via aérea supraglótica, manter a intubação até a reversão completa e documentada do edema de vias aéreas superiores. O risco de obstrução da via aérea acontece nesses casos. Antigamente, até pouco tempo, a gente fazia intubação profilática. Hoje a gente não faz mais. A gente intuba na minoria dos casos, apenas nos casos que a gente tem certeza que teve inalação e que teve os sinais de queimadura na região supraglótica, o edema acentuado e grande quantidade de secreção. Então, a intubação antes era profilática, hoje ela é seletiva. Lembrar da broncoscopia seriada, né? A gente tem no Mater Dei, no Metropolitano do Barreiro, tem essa disponibilidade. A gente vai fazer de forma seriada, sem limitação. Tá? Esses são alguns sinais de... Você vê a deposição de foligem, né, ali na bronquiofonte direita, bronquiofonte direito, esquerdo, ali na divisão da carina. E lembrar que nos traumatizados graves deve ser estabelecidas prioridades lógicas e sequenciais de tratamento de acordo com a avaliação global do paciente. Boa ventilação, permitir ventilação adequada, fornecimento de oxigênio. Né? Lembrar, a lesão inalatória é o resultado do processo inflamatório das vias aéreas após a inalação de produtos incompletos da combustão. Pode acometer qualquer região do trato respiratório, tanto superior, inferior, né? Pode ter, posteriormente,
apenas o comprometimento do parênquima pulmonar no momento posterior e lembrar dos gases asfixiantes. Tá? A gente sabe que os pacientes com a síndrome de inalação, eles têm, está presente em 33% dos pacientes com queimadura extensa, aumenta em 20% a mortalidade associada à extensão da queimadura, e nos pacientes que morrem no local, que não chegam ao atendimento hospitalar, é a principal responsável pela mortalidade desses pacientes. Tá? Nos pacientes que vêm a óbito, 77%, principalmente em locais fechados, tiveram a síndrome de inalação. A fumaça é a mistura de gases e partículas em suspensão, resultante da queima de qualquer combustível, né? E ela pode ser um material particulado, pode haver depósito, e os gases, a gente tem a divisão dos gases em irritantes e asfixiantes. Lembrar, a pirólise é o fenômeno da liberação de elementos do combustível causado exclusivamente pela ação do calor, através do derretimento ou fervura. A oxidação é o processo em que o oxigênio reage quimicamente com moléculas do combustível, quebrando em compostos menores que resultam na produção de calor, de luz e calor. Os gases principais, isso é importante, os gases principais são o monóxido de carbono, dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre, e carbono elementar. O principal vai ser o monóxido de carbono, que a gente vai ter contato principalmente no CTI, o dióxido de enxofre, menos comum, mas principalmente o dióxido de enxofre e o monóxido de carbono. O tipo de material, temperatura de queimadura, o tempo e a ventilação, eles são importantes nesse tratamento. A fumaça é a mistura de gases e partículas de suspensão resultante da queima de qualquer combustível. Já repetindo aí, tanto um como o outro produzem lesões de via aérea, mas por mecanismos em territórios diferentes. Os gases irritantes, não vou ler tudo, causam lesão da mucosa através da reação da desnaturação ou oxidação. Esses gases irritantes podem levar a broncoespasmo, traqueobronquite química e até mesmo edema pulmonar. Esses são mais comuns de forma mais precoce. Os gases mais solúveis, como amônio e dióxido de enxofre, por ser mais solúveis, são absorvidos de forma mais precoce na via aérea superior. Provocam reações nas vias aéreas superiores, provocando sensação dolorosa na boca, nariz, faringe ou nos olhos. De modo contrário, os poucos solúveis, eles são absorvidos mais posteriormente, né? São responsáveis pelas lesões mais distais nas vias aéreas e, por serem poucos irritantes para as vias aéreas superiores, podem permitir exposição oligossintomática, né, desses pacientes. Então, o paciente às vezes tem contatos com gases pouco solúveis, né, ele vai entrar em contato com a mucosa, vai ter pouca solubilidade, eles vão posteriormente causar principalmente queimadura da via aérea inferior. Os gases asfixiantes são definidos como aqueles que retiram oxigênio do ambiente. A retirada do oxigênio ocorre tanto pela diminuição da fração de oxigênio do ar inspirado, como por qualquer outro mecanismo que impeça a captação e distribuição de oxigênio pelo sistema cardiovascular. Assim, são considerados asfixiantes tanto o dióxido de carbono, que diminui a fração de oxigênio no ambiente, quanto o monóxido de carbono, que vai se ligar com a hemoglobina, formando a carboxihemoglobina. O cianeto de hidrogênio também é menos comum. Então, vamos lá, o mecanismo de lesão. Lesão térmica direta, a inalação do gás hipóxico, principalmente em ambiente fechado, ele pode diminuir a fração de inalatória de oxigênio no ar ambiente, é normal a fração de oxigênio é de 21%, ela pode diminuir nesses locais fechados, na síndrome de inalação, e em 5%, mais ou menos 5% da FO2, dessa fração de oxigênio nesse ambiente, ela já é letal, já é incompatível com a vida, né? As toxinas locais, existem as toxinas locais, que é a acroleína, formaldeído, dióxido de enxofre, e as toxinas sistêmicas,
vão ser a monóxido de carbono e o cianeto, são os mais comuns, e eles que vão fazer manifestações sistêmicas, né, no organismo. Lembrar do monóxido de carbono. Monóxido de carbono, ela tem uma ligação com a hemoglobina em torno de 200 a 250 vezes maior do que a do oxigênio, e ela vai fazer uma ligação extremamente é, ela vai demorar um tempo maior para ela ter essa dissociação, prejudicando aí a troca gasosa e o metabolismo aeróbico, né? Lembrar a toxicidade do cianeto, ela vai principalmente fazer o desvio da, 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 da via aeróbica também para a via anaeróbica, tá? E produzindo aí uma acidose metabólica mais pronunciada, né? Importante no diagnóstico da lesão inalatória, o tempo de exposição, como que foi essa exposição. A gente teve recentemente, aí, há alguns anos atrás, o incêndio da Boate Kiss, né, lá em Porto Alegre, Santa Maria, aliás, no Rio Grande do Sul. Né, os sintomas apresentados, se são tipo de escarro, tosse, né, edema, sinais clínicos, né, o edema, aliás, né, imagens mais comuns que a gente usa no hospital, né, aí vocês no CTI, o raio-x de tórax, lembrar da tomografia de tórax, ela é mais importante. O raio-x de tórax, lembrar tanto na tomografia quanto no raio-x, as alterações de imagem, elas são tardias, elas não acontecem no primeiro momento. Tá? Se elas aparecem no primeiro momento, ela está associada a uma mortalidade maior, né? O achado alterado no raio-x ela é principalmente esperado a partir do terceiro dia. Tá? Pouco provável de acontecer, vocês acharem um paciente, mesmo grande queimado, com alteração precoce, tanto no raio-x como na tomografia. Lembrar da broncoscopia, né? Da gasometria arterial, que muitas vezes a gasometria ela não vem com alteração no primeiro momento, tá? E aí dá uma falsa impressão de que o paciente está mais tranquilo. Isso vai acontecer, vai haver mudança a partir do terceiro dia, vou explicar mais para frente. Lembrar também, quando houver suspeita, uma gasometria normal, uma broncoscopia normal, e suspeita de que o paciente tem lesão de via aérea inferior, a gente pode fazer uma cintilografia de ventilação-perfusão com xenônio. Esse é o padrão ouro, que aí realmente vai mostrar as alterações, principalmente da via aérea inferior. Lembrar, principalmente nos pacientes já em ventilação mecânica, das alterações da dinâmica pulmonar, que acontece principalmente depois do terceiro dia, né? Que aí é a resistência, a complacência da resistência, né? Alteração do volume expiratório forçado no primeiro segundo, né? Posteriormente, o aumento da resistência, a gente vai perceber aí na ventilação mecânica, na mecânica pulmonar, uma alteração de pico, aumento do pico da pressão do, no primeiro segundo, né? E essas alterações dinâmicas, elas, lembrar que elas vão ser visíveis aí nos pacientes na ventilação mecânica, na curva de volume por tempo, fluxo, volume, e aí é importante a gente saber entender, interpretar, saber entender e interpretar essas mudanças para poder saber tratar, né? Um tratamento precoce vai ser importante no tratamento desses pacientes. Né? Lembrar do risco de obstrução das vias aéreas, sempre mesmo tardio, né? Principalmente um paciente, às vezes até entubado, e é, principalmente por causa das fuligens, principalmente nas vias mais distais que podem acontecer, principalmente quando tem fuligem muito pequena. Pode, obstruções pequenas
essa pequena trama respiratória, mais comum no paciente não entubado. Do diagnóstico da lesão inalatória, então lembrar, né, voltando, a história da exposição, sintomas, sinais clínicos, e na direita ali a gente visualiza na região supraglótica o edema, quantidade de secreção, ela é maior no paciente com queimadura na síndrome inalatória, na região supraglótica. Né? Lembrar, risco de obstrução, né? E na queimadura, na síndrome de inalação, acometendo principalmente a região infraglótica, a gente tem principalmente o edema, eritema, ulcerações e a presença da fuligem. Pode haver uma obstrução tardia nesse paciente, mesmo paciente entubado, mudando a dinâmica respiratória. A manutenção no tratamento, manutenção das vias aéreas, oxigênio suplementar, revertendo aí o efeito da inalação do gás hipóxico, a dissociação do monóxido de carbono do seu sítio de ligação, lembrar do suporte ventilatório precoce. E aí, se você estiver trabalhando em um hospital que só tenha máscara, máscara com reservatório, ela fornece o oxigênio a 100% praticamente, então vamos usar máscara reservatória que tiver disponível. A gente dispõe da ECMO, do Mater Dei, então a gente tem, isso facilita muito o tratamento e nesses pacientes numa fase mais tardia. A inalação do gás hipóxico, né, lembrar que é fatal com 5%, com uma fração de oxigênio de 5% do ambiente, ela já é fatal e, às vezes, com o óbito do paciente com mínima lesão de queimadura externa, às vezes só pelo fato de estar só uma baixa fração de inalação, fração do oxigênio já é o suficiente para causar o óbito. Né? Com relação à inalação do gás hipóxico, a retirada do paciente do local do acidente, associada ao uso de altas frações respiradas de oxigênio, interrompe a cascata de eventos secundários à hipoxemia. E a gente dispõe de alguns kits, pouco comum na maioria dos hospitais, mas principalmente na intoxicação por cianeto, tem o cianokit, né? O hidroxicobalamina, que é um agente quelante que reage com cianeto, formando a cianocobalamina. Né? São os antídotos que a gente pode usar. Lembrando da intoxicação do monóxido de carbono e das alterações de acordo com a porcentagem da carboxihemoglobina, ela vai desde nenhum sintomas à morte, passando mais comum, passando pela dor de cabeça, fadiga, né, mal-estar, náusea, alterações neurológicas, vômito, confusão, lipotímia, convulsão, ataxia, né, e até a morte. Lembrando aí também da nossa dosagem da carboxihemoglobina, a gente consegue dosar a carboxihemoglobina, principalmente uma fase mais precoce, caracterizando a intoxicação monóxido de carbono. Uma observação: a intoxicação do monóxido de carbono, a saturação vai estar completamente normal. Tá? O oxímetro não consegue diferenciar a alteração da onda da oxihemoglobina, da carboxihemoglobina, mesmo no paciente com intoxicação importante. Então, a saturação, o oxímetro, ele não serve para monitorizar o nível de oxigenação desses pacientes. Vai ser monitorizado principalmente através da gasometria. Lembrar aí a importância de altas frações de inalatórias de oxigênio, principalmente para a gente poder diminuir, ter nesse gráfico o tempo e a porcentagem da carboxihemoglobina, né, o tempo necessário para fazer, abaixar os níveis de carboxihemoglobina no ar ambiente, no ar a 100%, e a curva ali com duas atmosferas, né, que a gente vê, quanto maior a pressão, maior o oxigênio, menor o tempo para a gente diminuir a carboxihemoglobina. Saturação, a porcentagem de carboxihemoglobina saturada.
lembrar da retirada do paciente destes ambientes, óbvio, né? E botar o paciente na maior fração respiratória possível. Máscara com reservatório com a 2 a 10 litros por minuto, 10 a 12 litros, tá? E momento mais tardio, aí vocês aí do CTI, vocês vão evidenciar muito bem isso aí. A lesão pulmonar aguda, né? Que as fases agudas, fases tardias, a fase inicial exudativa, a fase tardia proliferativa com 7 a 21 dias e a fase fibrótica com mais de 21 dias, tá? Então, lembrar, inicialmente, tem um infiltrado intersticial alveolar, um edema, né, um fluxo de neutrófilos, uma resposta inflamatória muito grande, né, uma perda de coagulação, dos fatores de coagulação e fibrinolítica. E no momento mais tardio, já uma resposta alveolar da íntima da parede traqueobrônquica, né, a proliferação de células tipo 2, e no momento mais tardio, que é a fase fibrótica em si, que a gente consegue perceber uma alteração grave, importante na ventilação mecânica, né, uma extensa fibrose pulmonar e uma perda da arquitetura alveolar e a formação de um pulmão enfisematoso. Lembrar, no paciente DPOC, a gente deve individualizar esse paciente, a intubação no paciente DPOC com queimadura de via aérea, ele deve ser avaliado de forma mais precoce. A gente individualiza, mas em relação a esse paciente, a gente tem a ventilação não invasiva, obviamente responde muito bem de recomendação padrão ouro, mas a intubação desses pacientes, ela se torna mais importante do que nos pacientes não DPOC. E manter o trabalho respiratório adequado, né, para a gente não atrapalhar, não fazer iatrogenia, né? A iatrogenia ela existe nesses pacientes, principalmente nesse momento da fase proliferativa, na fase fibrótica, que a gente tem que individualizar e lembrar da ventilação protetora. Todos sabem dos critérios de Berlim, do paciente com SARA aguda, fase grave, SARA grave, moderada e leve, são os critérios diagnósticos, tanto da parte radiológica, do edema, o tempo, os critérios de oxigenação, todo mundo vocês já conhecem, né? SARA leve, SARA moderada, SARA grave. Lembrar aí alguns achados que a gente tem estudado para diminuir a formação a evolução desses pacientes para uma SARA, principalmente quando tem inalação, é o uso de nebulização de heparina não fracionada e em acetilcisteína. Nesses pacientes, a gente evidencia que evolui para uma lesão pulmonar aguda em menor quantidade e uma evolução para SARA leve, moderada, grave, numa menor porcentagem. As revisões sistemáticas, elas são já estratificam, já mostram uma evidência significativa com o uso tanto da inicilcisteína quanto da heparina não fracionada. Lembrar da ventilação protetora, ela, todos vocês já conhecem, manter a pressão de platô menor que 30, o drive pressure menor que 15, o volume corrente entre 4 a 5 ml por quilo de peso predito, posição prona e a hipercapnia permissiva nesses pacientes. E, não respondendo, a gente tem a ECMO como último aliado aí nesses pacientes. Ventilação, a ECMO é indicada quando a ventilação protetora não é capaz de manter objetivos quanto à oxigenação e ventilação, ou consegue fazê-la, mas com parâmetros de ventilação não protetores, principalmente na fase fibrótica, que o pulmão ele fica duro, a gente já tem essa dificuldade de ventilação, pode ser que a gente, nesse momento, a gente usa a ECMO para a gente poder ventilar enquanto o pulmão se recupera, a gente consegue entrar com tentar reverter esse quadro respiratório.
A ECMO, nesses pacientes, mostra, né, em alguns artigos, já, exatamente isso que eu falei, ela, os pacientes com queimadura grave, né, quando outras formas de ventilação falham, ela é muito utilizada, né? E ela tem sido associado com, na verdade, assim, esses pacientes que vão para a ECMO são pacientes que têm uma gravidade maior, são pacientes piores, pacientes que têm um comprometimento respiratório maior, uma pior, um maior comprometimento sistêmico, e por isso esses pacientes eles têm uma maior mortalidade quando eles não respondem à ventilação protetora e vão para a ECMO, né? A ECMO, mas ela ajuda nesse sentido. Não é que a ECMO ela aumenta a mortalidade, pelo contrário, ela, alguns pacientes a gente consegue reverter o quadro e o paciente consegue ficar vivo, sobreviver por causa desse artefato aí do uso da ECMO. Lembrar que a filosofia do atendimento das queimaduras, nos traumatizados graves, deve ser estabelecida prioridades lógicas sequenciais, obviamente, no tratamento de acordo com a avaliação global do paciente. Na circulação, lembrar da reposição volêmica vigorosa, principalmente nas primeiras 24 horas, e lembrar do parâmetro gratuito e barato, que é a monitorização do débito urinário. A gente usa principalmente o Ringer lactato, é o que a gente não usa o soro fisiológico, principalmente por causa da acidose hiperclorêmica, né? E a gente usa principalmente essas duas fórmulas, elas podem ser usadas, principalmente a fórmula de Parkland, ela é mais usada, é uma fórmula mais grosseira que vocês vão usar no CTI, vocês têm todos os parâmetros de monitorização mais específica posto para esses pacientes, mas pode ser usado a forma de Parkland, é 4 ml por quilo de peso predito. Paciente obeso a gente vai tratar com peso predito, vezes superfície corporal queimada. A forma de Brook, ela é 1,5 ml de Ringer lactato por peso de predito, vezes superfície corporal queimada, mais 0,5 ml vezes o peso, vezes a superfície corporal queimada. Tá? Lembrar que na fórmula de Parker, então, aliás, nas duas fórmulas, a administração de metade dessa fórmula vão ser administradas nas primeiras 8 horas. Né? As outras metades nas 16 horas seguintes. E os indicadores de perfusão, né, de circulação adequada, mas de forma mais grosseira, débito urinário. Nosso objetivo é 0,5 a 1 ml por quilo por hora. A pressão arterial ela não é um parâmetro bom, porque esses pacientes normalmente eles têm dor, têm ansiedade, estão agitados, então já vão vir com a pressão arterial mais alterada por causa desses parâmetros. Assim como a frequência cardíaca, né? Outros fatores principais que a gente tem, vocês vão fazer o FAST, né? Aí tem os parâmetros de avaliação da volemia, né? E tem disponível o eco, né? O cardiograma, a gente tem disponível em qualquer CTI, a gente pode fazer isso uma vez, 2 vezes ao dia, de forma sequencial. Lembrar aí que nos pacientes agitados, né? Dentro do CTI, ou pré-hospitalar, né? Enfim, qualquer local, é o AVP1. O A é a resposta, é o wake, resposta, o V é resposta verbal, P é o estímulo oloroso e o U é o paciente completamente responsivo. Então, a gente consegue lembrar, pelo menos, de registrar a forma como que esses pacientes estão aí no prontuário, é fundamental aí, até para, aliás, todos esses pacientes eles vão ser encaminhados para o ML, todos esses pacientes eles são, dependendo, muitos deles como vão ser avaliados aí até como, muitos deles são homicídio doloso, homicídio culposo, acidente de trabalho, então é muito importante o registro adequado desses pacientes na evolução no prontuário. E a gente avalia isso muitas vezes quando vem queixa criminal associada,
e a gente avalia o histórico, a gente avalia a, a gente lê, é muito importante aí a documentação adequada, né? Até para a segurança e de vocês aí no CTI, segurança médica, eventual paciente paciente familiar mal intencionado, né? Enfim, os critérios de sedação, critério não, de sedação e analgesia, todos paciente queimado precisa de sedação, precisa de analgesia. E no Mater Dei, todos os pacientes eles fazem acompanhamento com a clínica da dor. E aí, lembrar que o paciente queimado ele é multidisciplinar, né? Tanto a equipe da nutrição, a equipe da dor, a equipe da anestesia, a equipe do CTI, a equipe da plástica. Lembrar que ninguém é melhor que ninguém, que cada um é melhor em alguma área. A gente tem que respeitar e lembrar e às vezes diminuir o lado egocêntrico e respeitar o colega que é especialista na área, então deixar o colega aqui da clínica da dor, né, orientar, deixar o colega da nutrição orientar em alguns aspectos, né, enfim. Todo paciente traumatizado tem direito à analgesia e sedação. Em relação aí ao tratamento, à filosofia, lembrando principalmente no pré-hospitalar, retirar todas as roupas não aderidas, retirar os anéis, retirar joias, retirar os adereços e antes do aparecimento, principalmente, né, antes do aparecimento do edema, importante, principalmente evitar estrangulamento de extremidades. Colar, joias, anéis, principalmente, né, é mais comum. Os cuidados nutricionais, mais comum. A nutrologia ela tem que estar muito próxima da gente. A gente sabe que os grandes queimados são caracterizados por um intenso estresse oxidativo, uma resposta inflamatória intensa, uma resposta hipermetabólica e catabólica prolongada, com duração de semanas a meses. Então, a gente vê que esses pacientes eles emagrecem muito. Alguns pacientes, às vezes os obesos, eles saem magrinhos depois de 3 meses, perde 30, 40, perde 50 quilos no intervalo de 50, de 2, 3, 4 meses. Eles são pacientes desnutridos e isso é um problema muito importante que a gente tem que encarar e tem que manejar. Lembrar aí que o dano nutricional ele é proporcional à gravidade da lesão. E aí vem a profundidade e a extensão. Lembrar que a via interal, pós-pilórica, ela é preferida, ela deve ser precoce nesses pacientes grandes queimados, em todos os pacientes grandes queimados, sem exceção. E o cálculo, vou passar, mas é ideal que seja, passar posteriormente algumas fórmulas, mas principalmente baseado na calorimetria indireta. De forma mais grosseira, a formulação ela deve ser hipercalórica, né, de 5 miligramas por quilo por dia. 15% de lipídios e uma proteína de 1,5, alguns estudos falam até 3 gramas por quilo por dia. Tá? Lembrando a glutamina e o controle glicêmico ideal, como a gente já sabe em todos os estudos, o nosso objetivo aí dentro do CTI é sempre uma glicemia menor do que 150. Né? Lembrar dos cuidados nutricionais, das alterações simpáticas e neuroendócrinas no balanço hidroeletrolítico, principalmente na fase aguda, que tem a cascada da renina, angiotensina, aldosterona, comendo do débito cardíaco, maior reabsorção de sódio, uma excreção de sódio menor que 1%, caracterizando aí um fluido, retenção de fluido, num estado catabólico. É um estado catabólico, eles fazem um estado catabólico e eles têm uma liberação muito grande de cortisol, uma liberação de adrenalina, noradrenalina, glucagon e o aumento da glicose sanguínea. Então, é muito comum esse paciente estar hiperglicêmico e a gente tem que tratar mantendo um objetivo menor do que uma glicemia menor que 150.
é muito comum a gente deixar na bomba, a insulina na bomba de difusão contínua para manter esses pacientes com esses níveis de glicemia menor que 150, né? Posteriormente, ele tem um efeito anabólico, eventualmente da insulina, e a gente tem usado cada vez mais o hormônio do crescimento nesses pacientes. As alterações, cuidados nutricionais desses pacientes no momento do hipermetabolismo, lembrar que a glicose vai estar aumentada, vai estar a interleucina C, interleucina 1, glucagon, cortisol, as catecolaminas, a parte renal, vai estar o eixo, né, ativado aí, renina, angiotensina, aldosterona, vai estar no seu metabolismo máximo, uma perda de massa muscular, e no tratamento desse hipermetabolismo, a gente entra com alguns fármacos, metformina, insulina, para controle glicêmico, beta-bloqueador, vou falar posteriormente, e os anabólicos, os agentes anabólicos, como oxandrolona, o GH, né, para diminuir essa perda de massa muscular. E aí, a gente veio no ESPEN, né, na Sociedade Europeia de Nutrição, com todas as indicações, rotas recomendadas, principalmente a rota enteral, a gente não usa para enteral, né, as proteínas, 1,5 a 3, né, o nível de glicemia, manter menor que 150, lípides, tem que ser menor que 35%, enfim, tem todas as recomendações, tem vários guidelines da ESPEN, recomendações desses grandes queimados. A gente tenta seguir e a gente não tem que pedir ajuda mesmo, o pessoal não tem a nutrologia, tem muita dificuldade na abordagem desses pacientes, um paciente que demanda muito, às vezes para conseguir principalmente os grandes queimados, para a gente poder dar um aporte nutricional e calórico, às vezes tem que entrar com uma quantidade muito grande, o paciente às vezes tem distensão abdominal e não vômitos, então é um paciente muito difícil, né? Então, aí o cálculo das calorias, a gente usa principalmente essa fórmula de Harris-Benedict, que é o mais comum, né? Que é os homens, nas mulheres, de acordo com homens e mulheres, nós usamos o peso, a altura e a idade, né? Para o cálculo da calorimetria, cálculo da reposição de caloria. E aí, a gente, para vocês, uma curiosidade, que a gente sempre deve focar na reposição calórica, na reposição enteral contínua, 24 horas por dia, inclusive durante a cirurgia, dentro do bloco cirúrgico, durante o desbridamento, durante a reconstrução, durante o plano de matriz. O que a gente vê nos estudos é que a suspensão, na conclusão, nessa tabela, né, a gente vê o odds ratio, você vê que a odds ratio ele passa por 1. Então, quando a gente avalia mortalidade, pneumonia, infecção de ferida, aspiração, não houve mudança nos pacientes que receberam nutrição enteral intraoperatória e aqueles que não receberam. Então, ideal, até porque uma quantidade calórica muito grande dos grandes queimados, a gente já tem dificuldade de repor, então a gente não suspende a reposição, a gente não suspende a dieta interal nesses pacientes. O uso de beta-bloqueador, hormônio de crescimento, a gente viu que a administração de propanolol, alguns estudos, beta-bloqueador, mostrou melhora na cicatrização, melhor diminuição do tempo de estadia, e o uso de beta-bloqueador diminuiu o uso de enxerto, menor quantidade de enxerto. E alguns trabalhos embaixo, o propanolol junto com o GH mostrou um efeito anabólico, principalmente naquela fase precoce, naquela fase hipercatabólica, né? E não tem um efeito sinérgico,
né? Então, a gente pode, não pode usar simultâneo, tanto o propranolol quanto o GH de forma simultânea, né? E ali, então, cada vez mais isso a gente está avaliando o uso disso no Mater Dei, a gente não tem isso de rotina, tá? Mas cada vez mais a gente tem avaliado o uso do beta-bloqueador, vamos avaliar o protocolo nosso, o hormônio do crescimento, né? Principalmente para esses pacientes que têm grande queimado, vão ficar muito tempo, vão ter perda de grande massa muscular, vão perder 30, 50 quilos, vão ficar, vão ter manifestação de desnutrição crônica. E aí o efeito da oxandrolona mostrou um efeito benéfico, né, nesses pacientes queimados. Isso está bem evidenciado quando compara o efeito da oxandrolona com placebo. A gente vê uma menor estadia em termos de dia e menor porcentagem aí de perda de massa muscular, enfim, outros parâmetros, né? Lembrar que o manejo é um manejo não nutricional desses pacientes hipermetabólicos, que é controle da temperatura, né, excisão precoce das partes queimadas, cobertura precoce, controle da dor, mobilização precoce desses pacientes, né? Normalmente, o ideal é a gente já fazer o enxerto de matriz nos primeiros 7 dias, né, do paciente internado, né? A gente faz o enxerto de matriz nos primeiros 7 dias, enxerto de pele nos primeiros 7 dias, quando houver necessidade. Vou passar isso um pouquinho mais para frente, né? E lembrar do manejo não nutricional com as drogas, principalmente o beta-bloqueador não seletivo e a oxandrolona. Lembra da sedação? Sedação, todos os pacientes merecem ser sedados. E lembrar, agora eu vou falar um pouquinho da plástica. Passei até agora só sobre o manejo clínico desses pacientes. Lembrar que vocês vão focar na ventilação protetora desses pacientes, lembrar da dinâmica pulmonar, principalmente da dinâmica do paciente entubado, resistência, alteração do fluxo, pressão de pico, enfim. E curiosidade, agora foge um pouquinho de vocês, vou passar nisso de forma mais rápida, eu não poderia deixar de falar, acho que é bastante interessante, só para você ver o que a gente tem feito, para onde os pacientes têm evoluído. Então, realmente, cada vez mais ele é multidisciplinar. E a gente tem usado expansores, matrizes, órteses, oxigênio hiperbárica, hidrocirurgia, que eu vou passar sobre isso, que é cada vez mais importante, principalmente em região de dobra, matrizes. Esses pacientes, lembrar que pacientes grandes queimados são pacientes que demandam um custo altíssimo. Muito comum, paciente grande queimado, a gente tem que usar matrizes, dependendo da matriz, vai ter um custo só de matriz em torno de 200, 300 mil reais, só de matriz, fora os demais aparelhos, né, outras cirurgias. São pacientes, os grandes queimados são pacientes que frequentemente vão para o bloco diariamente. Então tem que ter uma equipe, no MATD a gente tem uma equipe, são sete preceptores e tem a equipe que entra sempre com a gente nos primeiros auxílios, e é muito comum um grande queimado ir para o bloco 50 vezes, 60 vezes até o final do tratamento. A oxigenoterapia hiperbárica, ela pode ser usada tanto naquela fase precoce, na fase de inalação, mas passar rapidamente aqui, a gente oferta oxigênio puro, pressurizado, principalmente para corrigir hipoxemia tecidual, hipoxemia local, né, promover a atividade antimicrobiana da pele, tem uma melhora da atividade fibroelástica, promover vasoconstrição e angiogênese. Para quem não conhece, uma câmara hiperbárica, o paciente tem algumas indicações, algumas restrições. Essa câmara hiperbárica é mais comum, ela é individualizada e ela tem que ser monitorizada, tem que ser, principalmente alguns pacientes desenvolvem síndrome do pânico, então ela tem que ter supervisão, a enfermagem fica sempre próximo da gente, sempre próximo do paciente. E o histórico começou lá em 1662, já tem alguns achados de algumas câmeras, né, como que
apesar de não tinha tecnologia, mas já é relatado em gravuras e textos, em tratamentos de algumas doenças, principalmente tuberculose, que a gente começamos a ter, as pessoas iam para lugares mais altos para diminuir a pressão, então a gente começou a perceber que a alteração da pressão poderia ser algo importante, ou para mais ou para menos, no tratamento desses tratamentos. Em 1948, foi o professor Baumann, realmente ele desenhou essa câmara hiperbárica. Hoje a nossa câmara hiperbárica varia de 2 a 3 atm, essas são as mais comuns. Tem câmeras hiperbáricas que o paciente parece um ônibus, o paciente fica um de frente para o outro, algumas câmeras hiperbáricas com 10 multiplace, pode ser monoplace, multiplace, até 10 pessoas, né? E aí para coisas que a gente usa, material, o dermátomo da Zimmer, e aí à direita um bisturi hidrostático. Esse bisturi hidrostático, ele é o Versajet, ele é da Smith, ele é campeão hoje praticamente isolado em termos de bisturi hidrostático, não tem nenhum interesse nesse aparelho, mas a gente usa frequentemente, principalmente quando a gente faz dobras, orelha, desdobramento de dobras, por exemplo, orelha, face, dedos, área de dobras, tornozelo, cotovelo, pé. É muito difícil você fazer o desdobramento dessas áreas que têm osso e que são áreas que têm, vamos dizer assim, tem dobras que é, 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 e, e calo ósseo, né? Você tem um osso ali muito superficiais. Então a gente usa esses aparelhos, são bisturis hidrostáticos, e a gente vê, principalmente, a gente consegue fazer um desbridamento mais refinado. Ele numa ponta, se a gente vê aqui na ponta, deixa eu ver, acho que na figura da direita, tem um pedal, e na ponta do bisturi, ele tem uma coluna de água, que a gente controla a potência, né? Que ele vai de 1 a 10, cada velocidade, cada número tem uma velocidade de uma coluna de água bem fininha, e ao mesmo tempo ele tem nessa coluna, e logo abaixo dessa coluna ele tem um aspirador. Então ele vai aspirando o tecido necrótico, vai desbridando de forma hidrostática. Então a gente consegue um desbridamento mais superficial e mais preciso. Nessa foto, essa foto a gente consegue ver bem o bisturi na foto de cima. A coluna de água é soro fisiológico. Então, num desbridamento, a gente usa 20, 30 litros de soro fisiológico. E o efeito, a gente se baseia, principalmente no efeito Venturi, no princípio de Bernoulli, para o desenvolvimento desses bisturis. São bisturis que custam aí 8 mil a 10 mil por dia, que senão a gente não consegue reutilizar. Então, cada vez vai para o bloco, a gente vai usar, são mais 8 mil, 10 mil. Então, tem esse custo a mais. Então, a gente normalmente pede, principalmente quando vai fazer o desbridamento de dobras. Né? Ali a gente pode ver, né, como que funciona. Então, o efeito Venturi, né, que a pressão do fluido diminui quando se desloca através de uma seção restrita de um tubo. A gente vai passando o bisturi, e ele vai retirando aquelas camadas de necróticas. E aí, quando a gente pega, às vezes, um grande queimado, a gente para e pergunta assim, o que a gente vai fazer, como que vai, por onde, como começar por onde na reconstrução. E aí realmente depende de uma equipe multidisciplinar. E aí a gente estuda, avalia e até chegar o momento da decisão, e a gente segue sempre um mesmo protocolo, define um protocolo que a gente vai individualizar para cada paciente. Essa aí é uma reconstrução, não é um paciente queimado, mas quando você pega grandes queimados, esse foi um Fournier, paciente diabético, paciente psiquiátrico, que aí quando a gente depara com esse, foi um colega, Rogério Noronha, que me cedeu esse slide, quando a gente se depara com isso, a gente fica muito, a gente assusta um pouquinho, e tem sim forma de reconstruir e voltar a dar uma vida normal para esse tipo de paciente.
e alguns tipos de matriz, de cobertura, que integram de forma muito boa nessas feridas, depois de uma semana, e facilitando aí o enxerto de pele. Esse foi um paciente grande queimado, que internou, que a gente ficou internado com a gente por uns 4 meses, cometeu queimadura de terceiro grau nos 2 membros inferiores do abdômen, bilateral e circunferencial. Isso aí é matriz na foto à esquerda, já o implante de matriz, na foto à direita, posteriormente, já depois de ter a aderência da matriz, e faz um momento prévio à enxertia de pele parcial. E a gente tem também, cada vez mais, o uso de terapia de pressão negativa, ela é obrigatória nos usos de matriz. Cada vez mais a gente usa no preparo desse tecido para o enxerto de pele parcial. Esse é um paciente que tinha um cordão fibroso, sequela de uma queimadura elétrica na mão, e foi realizado o desbridamento. Ele não conseguia movimentar a mão, porque tipo, fez um cordão fibroso, como se fosse um calo ósseo mesmo, um tecido duro, como se fosse um plástico. Ele foi ressecado, posteriormente colocado matriz, do lado esquerdo a matriz por cima, do lado direito, depois de ressecar a matriz. E o enxerto de pele parcial, do lado direito, ali, esse mesmo paciente, mesmo paciente, com a equipe da cirurgia de mão, cirurgia plástica, ali o colega, o chefe da cirurgia de mão, entrou com a gente. Então, não tem jeito, ele é multidisciplinar, né? Vamos ver se roda esse vídeo. Deixa eu ver se eu consigo fazer ele rodar. Deixa eu tirar o áudio e a gente vê aí, só para ilustrar, as sequelas, né? O tratamento de sequela é muito comum. Foi feito retirada desse cordão fibroso. Aí tem tendão, tem artéria, tem os vasos mais superficiais, a parte toda da motricidade tem que ser preservada, né? Então foi feita essa retirada em bloco, posteriormente colocada a matriz, o vácuo, e agora mostrando o vídeo aí, depois como é que a gente faz na matriz, depois de uns 10 dias, 7 a 10 dias, a gente faz a retirada de uma placa de silicone que cobre a matriz. Nesse momento, depois de uns 10 dias, é nesse momento que já é feito a enxertia de pele parcial. Então, nessas queimaduras profundas, a gente usa a matriz, usa vácuo. Depois de 10 dias, a gente tira essa camada de silicone e enxerta a pele parcial, né? Aqui para ilustrar. Só lembrar uma frase, né? Não é suficiente fazer tudo certo. É importante se fazer certo e na hora certa, né? E agradeço aí ao convite, né? Lembrar, estou à disposição, tem meu e-mail, né? E lembrar da ponta do iceberg, né? O queimado simplesmente a ponta do iceberg, e é um paciente muito grave, muito caro. Eu desconheço na medicina um paciente que seja tão caro quanto paciente grande queimado. Um grande queimado aí custa em torno de 5 milhões aí na medicina privada. Tanto é que é muito comum os convênios acionarem o seguro das conveniadoras, tem seguro nesse tipo de pacientes. Agradeço aí e fico à disposição para eventuais dúvidas. Excelente, senhor Jefferson, meu amigo. Perfeito, cara. Eu acho que foi bem completa a sua aula. Eu queria colocar só, tirar aí para a gente dividir a tela, só complementar aí muito na nossa área lá que a gente chega. Você falou muito bem, para os nossos residentes aí, fiquem atentos. O Jefferson falou em mais de um momento, repetiu mais de uma vez, deu muita atenção no quê? É um atendimento a um politraumatizado, né? Talvez um dos politraumatizados mais graves em termos de complexidade, né? Então, o que eu falo para os nossos residentes, Jafé, né? Desde as antigas nossas lá, o que mata dentro de terapia intensiva com maior facilidade?
via aérea, né? O paciente que não respira é um paciente que morre rápido, mais rápido, vamos falar assim. Então, às vezes a gente tem muita dúvida se houve ou não a queimadura da via aérea. E o Jefferson foi bem enfático aí. O que que a gente tem que fazer, gente? É examinar, né? Você entender. Às vezes não precisa você abrir a oro, fazer uma oroscopia muito bem. O paciente está com a voz alterada, né? Está com a rouquidão, ele está, às vezes, até afásico, não está conseguindo falar não só pelo trauma, o estresse pós-trauma aí do grande queimado, mas às vezes porque ele não está conseguindo, com edema de fase, de glote, edema da veia superior. Então, não existe entubar precoce, né, Jefferson? Existe entubar no momento certo. Você falou isso tudo aí muito bem. Então, se você está lá no pré-hospitalar, o paciente está grande queimado, e ele queimou o terço superior do tórax, pescoço, face. Gente, é lógico que a maior chance desse paciente estar queimado com via aérea baixa, né? Então, fiquem atentos a isso. E outra coisa que eu vejo na prática, que o Jefferson não entrou muito em detalhe, é com relação à traqueostomia precoce nesses pacientes com queimadura de via aérea alta, né? Não raro a gente vê que vai ficar na ventilação mecânica, obviamente não na fase hiperaguda, onde você está precisando pronar o paciente, ele está com SARA grave, ele nem tolera que você faça uma traqueostomia nele naquele momento. Mas é importante a gente ter isso na manga, porque o paciente entubado não sai da ventilação mecânica, né? E se ele tem uma cicatrização ali desencadeada pela fibrose da queimadura, provavelmente ele vai precisar de uma traqueostomia, vai precisar de um acompanhamento aí da cirurgia de cabeça e pescoço, até da cirurgia torácica, para avaliar essa via aérea, se vai conseguir recuperar essa via aérea, né? Então, o paciente que queima a via aérea superior, gente, na aspiração de fumaça, seja ela uma fumaça quente ou até queimadura química de via aérea, ele raramente vai sair da ventilação mecânica sem a traqueostomia. Então, a gente tem que ponderar isso. Primeira coisa, a hora de entubar. Eu tenho que entubar na hora certa, entubar o paciente, talvez no momento agudo, porque se eu for entubar esse paciente com a via aérea obstruída, eu vou ter muito mais trabalho. Segundo ponto, ele está entubado, avaliar o melhor momento para tirá-lo da ventilação mecânica. Se eu não conseguir tirá-lo precocemente ou num tempo hábil, não atrasar uma traqueostomia, porque se ele está na ventilação mecânica para de SARA, prona, né, esse paciente é o típico que a gente vai traqueostomizá-lo no final das contas. Então, traqueostomiza antes que ele saia antes da ventilação mecânica e evita todas as complicações associadas a uma ventilação mecânica. E uma outra dúvida minha é mais questão de conhecimento mesmo, Jefferson, com relação à ECMO. Que a gente, você falou aí, beleza, a indicação dela é a indicação que a gente tinha, inclusive antes da pandemia, né? O paciente com parâmetros ventilatórios que a gente não está conseguindo manter ventilação protetora, na qual não existe uma oxigenação adequada, ou seja, uma perfusão ruim. Então, a gente usa a ECMO para melhorar a perfusão desse paciente. Agora, eu estou na minha dúvida. Esse paciente tem um pulmão que inegavelmente vai fibrosar. E aí eu coloco esse paciente na ECMO com a intenção de oxigenar melhor o paciente, obviamente. Mas se esse pulmão está fibrosando nessa fase 3, 4 dias já da queimadura, qual que é o melhor momento para eu tirar ele da ECMO? Ele vai ficar para sempre pendurado na minha cabeça. A Como é que grande, funciona? então, a grande, que a gente, na verdade, a gente sabe também que tem aquelas fuligens que ela vão, principalmente na via aérea inferior, que ela vai se soltando e que com o tempo o próprio processo de cicatrização ela vai reptilizando aquela mucosa. Então é mais nesse sentido, dá tempo para a fuligem sair, que às vezes você pega, principalmente esse paciente com queimadura de via aérea inferior, que é mais comum. Entendi. Né? Porque agora, claro, que esses pacientes têm a mortalidade muito maior, né? Você fez de tudo, e mesmo assim ainda foi para a ECMO, a chance de mortalidade é muito grande. Mas a É, gente vê também que tem uma alteração dinâmica tardia nesses pacientes, né?
da função Porque a pulmonar. ECMO que a gente usa nesse caso, obviamente, para quem eu conheço muito pouco, viu, Jefferson, de ECMO, quando começou a explodir a ECMO foi na pandemia, a gente usa veno arterial para esse caso, né? Que você Exatamente. vai tentar tirar o sangue com menos oxigênio e devolver ele oxigenado, fazer a função pulmonar, né? Isso vai substituir a função pulmonar. Minha dúvida, eu tenho muito restrição com ECMO, sabe, Jafê? Talvez medo dela, porque é extremamente traumática, é um procedimento extremamente invasivo, vamos falar assim, e antes da pandemia já tinha uma mortalidade documentada em trabalhos de 92% dos pacientes que faziam ECMO tinha uma mortalidade de 92%. Então, talvez pelo uso que a turma não era disseminado, né? Hoje eu sei que essa mortalidade caiu muito com a pandemia, pelo contrário, né? A ECMO salvou muito paciente durante a pandemia aí pelo coronavírus. Mas eu achei interessante você falar, porque o meu receio, minha dúvida o paciente já tem um pulmão doente pela queimadura que, teoricamente, vai cicatrizar dessa forma. Mas existe alguma recuperação, né? Pelo que você está falando, vai recuperar alguma coisa. Aí entendi. Agora, E também, às vezes, pega um momento já na fase mais tardia, que o paciente já está na ventilação protetora, e aí vem no momento em que, junto com uma infecção, e aí o paciente para de ventilar de forma adequada, e aí eu acho que em alguns casos, eu acho que vale bem a pena, porque você tem um componente mais reversível, um quadro mais infeccioso associado, um choque séptico, uma sepse de foco pulmonar bem definido, e às vezes o paciente mais jovem, que é mais comum, né? Então, agora realmente, de fato, é isso que você falou. Se o paciente chegou até ali, está nessa fase já mais fibrótica, já não é um pulmão adequado, vai ter um pulmão bom, né? Enfim, vai ter uma limitação o resto da vida. Mas aí a gente tem essas alterações do quadro, tanto no parte infecciosa, mas principalmente dessas fuligens que às vezes vão se reptilizando de via aérea inferior, sabe? acho que é um pouco de trauma mesmo da ECMO, que para quem conhece, não dá para fazer em qualquer lugar, né? Tem que ser um hospital onde tem preparo para isso. E quando você entra num leito onde o paciente está fazendo ECMO, é assustador, né, Jefferson? É, É uma parafernália que está ali ligada no paciente. A maioria deles não estão só com a membrana extracorpórea pulmonar de oxigenação, eles estão dialisando e a diálise não pode ser a convencional, tem que ser a prisma, né? Então o negócio é bizarro. Parece que está cheio. Vocês têm aquela foto ali famosa na internet da enfermagem com 50 bombas, é, porque aquela foto não foi feita no paciente com ECMO, né? Então não é 50 bombas, são trilhões de bombas e cada bomba do tamanho desses meninos nossos aí, dos nossos residentes, que é gigante a máquina. Então é difícil, eu acho que é um pouco meio de preconceito com relação ao desconhecimento mesmo, talvez ignorância minha em relação à ECMO, mas é o futuro, eu acredito, né? Que foi uma vez eu conversei com um professor lá, o doutor Anselmo Donas, que eu achava, durante a pandemia, talvez a gente estivesse entrando tardiamente com a ECMO, sabe? Eu tinha minha dúvida, porque é isso aí, se você vai para a ECMO, eu via como desespero, né? O paciente não está oxigenando, esse paciente não está ventilando, aí vamos tentar a ECMO, mas já na minha cabeça era tardio, a gente estava entrando tarde, talvez entrar na ECMO antes desse paciente não ventilar fosse uma saída, só que, igual você falou, um custo altíssimo, né? A gente não tem nada ainda, deve estar saindo agora os trabalhos com relação aos benefícios da ECMO no momento certo, que eu acho que talvez seja antes dessa fase de não resposta da ventilação mecânica protetora, mas é isso aí, cara, é um negócio interessante. Os meninos têm que conhecer, porque a ECMO é bacana, é um negócio impressionante. E aí, turminha, dúvidas? Eu te falei, Jefferson, ficou só nós dois batendo papo aí, a galera achando que entende tudo de anatomia, né? Esses meninos não abrem nenhum livro, agora eles estudam só artigo,
né? Que me dá uma preguiça danada também desse tanto de estudar artigo. E Mas aí, é- meninada? Nada, né? Já-feira foi uma aula completa. E uma curiosidade ali, naquela Boate Kiss, né, o incêndio, não sei se você lembra disso, foi nesse Foi, momento, foi matéria de prova nossa, você né? lembra? Foi uma das questões da nossa prova. Se eu não me engano, o acidente foi em 2012. Não estava lembrando da data. E eu acho que foi antes, foi não? Eu acho que foi uma, 2011 ou 2012, mas eu lembro que foi um trem catastrófico. E foi nessa época lá, foi lá em Santa Maria, né? Eu tenho muitos, formei lá na Federal do Rio Grande do Sul, na URGS, e nessa época, esses grandes queimados por inalação, né? Porque foi um ambiente fechado. Então, foi nesse momento que chegou, pelo menos no Rio Grande do Sul, eles trouxeram a ECMO. O pessoal veio lá do Canadá, né, o governo do Canadá levou várias máquinas. Então, foi nesse momento que tinha conversa com outros colegas que eram cirurgião cardiovascular, intensivista, e foi neste momento que eles conseguiram começar a ter experiência e aprender um pouco da ECMO. E muito da ECMO, do desenvolvimento da ECMO, começou aí, porque foi um trabalho foram vários pacientes com uma tecnologia que até então não tinha, o Hospital das Clínicas de Porto Alegre não tinha ECMO, foi tudo novidade, veio uma equipe do Canadá, moraram, ficaram lá meses, né, treinando o pessoal, e a partir dali, do Rio Grande do Sul, foi para os outros. Negócio de sangue. Você vê Aí vem dois. a pandemia, né? Aí vem a pandemia que aí ela explodiu. Aí todo É, mundo, todo hospital de ponta tentou a ECMO porque, obviamente, o paciente do Covid, do coronavírus, não respirava, né? é, Chegava no CTI, era difícil demais ventilar. Muito bom, professor. E aí, turma? Nada mais, né? Todo mundo aí sabendo tudo. Nós vamos colocar, Jefferson. Depois você manda para mim 5 questões de prova dessa aula sua, que eu quero ver essa molecada. Nós vamos aplicar a prova. Eu te dou o retorno aí do resultado deles com relação a essas questões suas. beleza, show de bola. Beleza, Jefferson. Então é isso, cara. Toma mais seu tempo aí, não. Mais uma vez, muito obrigado pela sua aula. Eu acho que foi importantíssimo. Eu acho que abriu muito a nossa visão aí do é o que eu falo com os nossos meninos aí. Não adianta você tentar tratar uma coisa que você não sabe o que está acontecendo fisiopatologicamente, né? E você foi muito cirúrgico na sua precisão de cirurgião plástico aí. Você falou que a gente precisava entender o mecanismo, o porquê que acontece e como tratar. Nossa aula vai estar publicada lá no nosso canal Quartas Intensivas no YouTube, chefe. Depois você dá uma olhada lá. Tá joia? Mais uma vez, obrigado. Boa noite para todo mundo aí. E bom descanso aí, Jefera. Valeu, obrigado pelo convite, um grande prazer aí. Boa noite a todos aí.